Eu sou o Fausto Botelho e trombei com análise técnica quando eu tinha 25 anos. Eu operava no mercado de câmbio, numa corretora em São Paulo, e velejava. E o nosso barco, do meu capitão Egon Falkenberg, foi classificado e escolhido para ir representar o Brasil em Londres, no Campeonato Mundial, a Admirals Cup. E lá fui eu. Já que eu ia, resolvi fazer um estágio também, trabalhar, e então durou pouco. Eu sou aquele sentadinho ali. Eu troquei logo a bermuda pelo paletó, gravata e colete, porque fui trabalhar na City de Londres, no World Trade Center, na Conti Commodities, uma corretora americana que operava as posições de todos os seus clientes americanos nas bolsas de Londres. Trabalhei nesse escritório aí, último tipo, telefones top de linha, televisor de fósforo verde trazendo as cotações em tempo real das bolsas de valor, das bolsas de commodities de Londres. Lá eu tomei o meu primeiro contato com as mesas de operações. O Herbert Penfield, que me arrumou o estágio, pediu que eu voltasse especialista em metais. Operar metais é fácil. Pega o telefone, naquela época não tinha ainda o pregão eletrônico, que só foi inventado muito tempo depois. Pega o telefone e passa a ordem. Mas ele não queria que eu fizesse isso, ele queria que eu voltasse, conversasse com os clientes dele e dissesse para o cliente que, olha, é para você vender cobre agora, porque esse troço vai cair. Então, resignado, fui lá pegar, comecei com o cobre, por causa do Chile aqui do lado, e fui estudar a oferta mundial de cobre. O livro era dessa grossura. Eu fiquei meio decepcionado, porque achei que eu ia precisar de um ano só para começar a entender aquele negócio da oferta de cobre. E nem tinha falado na demanda. Mas eis que eu estou na corretora, um dia entro, vejo um pôster lá, 8ª Conferência Anual de Análise Técnica. Tinha lá Forex, que eu sabia que era o mercado de câmbio, Securities, que eu não sabia bem o que era, mas achei que era alguma coisa do gênero, e Commodities. Eu falei, bom, tem Commodities, tudo bem. Vamos para Cambridge, aluguei um carro, e lá, então, travei contato com análise técnica em 3 dias que eu fiquei nesse seminário, assim foi o meu começo. Outro dia, por uma dessas coincidências, trombei com o meu certificado de participação nesse curso e fiquei muito contente, porque é difícil. Eu tenho uma vida dedicada à análise técnica, são mais de 40 anos, e fiquei sabendo que no dia 22 de setembro de 77 foi o meu começo. Muito bem. Quando eu entrei na primeira palestra do seminário, eu me deparei com um gráfico de barras. Demorei 20 minutos para entender que aqueles risquinhos verticais era máxima e mínima. E o tracinho horizontal era o fechamento. Aí a vida começou a ficar bela para mim. Que eu falei, puxa, quem sabe eu posso dispensar aquele livro da oferta mundial de cobre e me especializar nessa outra escola que procura prever o comportamento futuro dos preços, que é a escola gráfica, a escola técnica, análise técnica. E assim foi que, nesse seminário, eu comecei a ter os meus primeiros conceitos de análise técnica. Bandeiras, reta de tendência, níveis de suporte, formações gráficas. Esse gráfico era um gráfico limpo, como eu digo, um gráfico sem poluição. Sabem por que ele era um gráfico limpo? Eu já dei a dica, hein? Avancei sem querer o slide. Por que ele era um gráfico limpo, que não tinha, como a gente vê muitos dos gráficos hoje,
um monte de eletrocardiogramas embaixo, um monte de indicadores junto, atrapalhando o gráfico dos preços, onde a gente opera. Quem sabe me dizer por quê? Em 1977, os gráficos eram limpos. Por quê, minha gente? Não tinha sido inventado ainda. Aliás, não tinha sido publicado esse livro do Wells Wilder, que foi o livro que lançou o primeiro e mais importante dos indicadores, chamado Relative Strength Index, o índice de força relativa, pelo Wells Wilder. Ele foi lançado só em 1978. E o Wells Wilder, pai de todos os indicadores, indicadores que hoje existem às dezenas, talvez centenas. Ele que escreveu o livro, que tem os principais indicadores, o DMI, os principais conceitos de momento e força relativa, que estão válidos até hoje. Se a gente vai na Wikipédia, a gente consulta as frases, as citações mais famosas dele. Deixar as emoções dominarem o seu plano ou método é a maior causa de falha nos trades. Alguns traders nascem disciplinados, a maioria tem que aprender da maneira mais difícil. Se você não consegue lidar com emoções, pare de operar. São conceitos simples que lidam com a parte psicológica, que é o que existe de mais importante. Eu trago para vocês um trabalho que eu faço há mais de 10 anos, que é um método de operar nos mercados e que se resume a: opere com as chances a seu favor, limite os seus prejuízos. Opere com as chances a seu favor e limite os seus prejuízos. Para limitar os seus prejuízos, você tem que, considerando que você vai usar ordens de stop, você tem que, considerando que as ordens de stop uma hora estão a uma certa distância, outra hora estão a uma distância muito maior, você tem que, agora eu vou falar o que existe de mais importante nos 40 anos que eu tenho de análise técnica e operações nos mercados. Calcule o tamanho da sua posição a cada operação que você vai fazer. Calcule o tamanho da sua posição a cada operação que você vai fazer, de maneira que, se você tiver prejuízo, ele seja um pequeno prejuízo. Guardaram isso? Isso é a coisa mais importante que eu poderia passar para vocês. Mas os conceitos de análise técnica me deram condições de voltar para o Brasil e eu tive um timing muito bom, porque cheguei em fevereiro, comecei a trabalhar em março e no dia 4 de abril começou o mercado brasileiro de commodities. E eu vim com a bagagem que eu tinha adquirido lá em 7 anos que eu trabalhei em Londres. E aí pude me aplicar a ir receber e ganhar uma cadeira de corretor de café. E assim eu estava nesse local aqui, os tapetes marcavam os locais onde a gente negociava. Eu estava no dia 4 de abril de 78 com uma prancheta fazendo a máxima, a mínima e o tracinho no fechamento do café para julho de 1978. Muito bem. Naquela época a gente usava o Stockmaster da Reuters para trazer as cotações do pregão, porque aqueles vídeos que eu mostrei para vocês ainda não tinham chegado no Brasil. Demorou um tempo ainda para chegar. De lá para cá passou um monte de tempo e eu tive a oportunidade de fundar 2 empresas. A primeira delas foi a Enfoque, em 1983, que está viva até hoje. Fundamos também a Broadcast, que depois foi vendida para a Agência Estado, que também explora análise técnica. Eu participei de 6 seminários internacionais e também tive a oportunidade de fazer a minha certificação internacional de analista técnico. Eu trago aqui para vocês um pouco, quer dizer, eu vou mostrar para vocês a maneira como eu vejo a análise técnica. Eu vou vender análise técnica para vocês. Começando dizendo, a análise técnica é uma baita ferramenta. Não dá para pensar em operar nos mercados sem análise técnica. Então é isso aí, análise técnica e nós vamos ganhar dinheiro e ficar rico? Não. Isso não é nem metade da missa, tem muito mais, muito mais. Lembram o que eu falei que é o mais importante? Regular o tamanho da sua posição, controle de risco, limitar o seu prejuízo, porque o processo é psicológico.
Mas a análise técnica é um ótimo começo para você trazer as chances a seu favor cada vez que você vai operar. Muito bem. Então eu vou mostrar a vocês a minha análise técnica. E o que é a minha análise técnica? É um processo com o qual a gente consegue extrair dos gráficos indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Eu vou repetir. Com a análise técnica que eu faço, eu consigo extrair indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Eu não compro, eu não passo para frente o que eu não compro, o que eu não acredito. Eu só passo para frente e só uso, principalmente nas minhas operações, quando eu ponho o meu na reta lá, o que eu acredito, o que eu entendo que está por trás. E o que não é a minha análise técnica? Não é o que está nos livros é lei, que eu infelizmente vejo alguns colegas pegando o livro como se fosse uma Bíblia. Pô, o Charles Dow nem escreveu o livro, que é o pai da análise técnica, ele publicou artigos em 1900, 1901, e daí surgiu a teoria de Dow. O velhinho aqui pode dar umas acochambradas na teoria de Dow, né? Não preciso seguir à risca o que foi escrito no livro em 1910. Pô, Ralph Nelson Elliott escreveu a teoria de Elliott em 1932, vai fazer 100 anos daqui a pouco. Pô, não tinha internet, não tinha computador, não tinha coisa nenhuma. E aí, o histórico de gráficos dele era de 32 anos, que o mercado começou mesmo a pegar, engatou a primeira, a segunda lá em Nova York em 1900, 1901. Já vinha antes, mas... Então eu também acho que tem direito de acreditar no que o meu zoinho vem e não no que está escrito no livro. Também a minha análise técnica não tem gráficos poluídos. Porque eu aprendi assim lá em 1977 em Cambridge. Depois disso eu li dezenas de livros, fui em seminários internacionais e cheguei à conclusão, que é a conclusão que eu passo a vocês hoje. Quem quer um indicador acima de 20 compra, abaixo de 80, acima de 20 compra, abaixo de 80, né? Foi acima de 80, veio para baixo de 80, vende, abaixo de 20, quando cruza 20, compra. Minha gente, não tem almoço de graça, não é isso? Não. Cadê o Cláudio? Hoje tem, né? Mas é excepcional. No mercado não tem almoço de graça. Se alguém inventar um indicador que funciona, não vai custar R$100 por mês para você ter ele. Aliás, não vai custar nada, porque é impagável, não tem preço, e o cara vai manter no bolso dele, não vai passar para ninguém. Então, os indicadores que estão aí são uma pequena ajuda para o analista técnico. E mais, se o cara pegar um indicador e puser lá e olhar o indicador, ele não sabe nada. E se ele puser 2 ainda, ele sabe nada menos 2. Porque aí ele vai confundir o outro. Para usar indicadores e para usar os santos graus da análise técnica, o cara tem que ser um bom analista técnico. E quando ele se tornar um bom analista técnico, quem sabe, ele vai dispensar os indicadores. Gráficos com poluição. Não. Gráficos sem poluição. A gente opera no preço. É no preço que a gente não opera nos indicadores. Aí eu posso dar um zoom nesse cara aqui, e ele vai me mostrar só aquele finalzinho ali, ó. Só o finalzinho. Isso é Bovespa. Não está bonito, está feio, Bovespa. Gráficos com poluição. Não. A minha análise técnica, como eu falei a vocês, é algo que me dá indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Como esse gráfico aí. Esse gráfico está nos passando indicações, uma indicação
absolutamente lógica sobre o que vai acontecer com os preços. Quem me dá uma dica aí, o que está vendo? Quem me dá uma dica aí, o que está vendo? Quem está vendo alguma coisa no gráfico aí? Acúmulo. Acúmulo. Eu chamo isso de batalha entre as forças, as duas forças que atuam no mercado, os comprados e os vendidos. Mas nesse acúmulo tem mais coisa para a gente ver aí. O que a gente pode ver, minha gente? A gente pode ver que a pressão vendedora entrou vendendo a 11.500, depois a 10.000, depois a 8.500, depois a 7.500, depois a 6.000. E o que isso significa? Significa que os vendidos estão cada vez mais arrojados. Os vendidos estão cada vez mais agressivos. E o que mais que a gente pode ver? Agora ficou mais fácil. Quem me fala? Formação de fundo? Não. Quem mais se aventura? Movimento descendente? Suporte? Por que suporte? Que ninguém sabe o que é ainda. Por que suporte? O que você está vendo? Traduza em português o que você está vendo. 6.000, o que acontece em 6.000? 6.000 aparentemente é o local, ou por volta do local, que o comprado entrou comprando ali em fevereiro, depois entrou comprando em abril, e depois entrou comprando em junho, e depois entrou comprando em setembro, e depois em agosto, e depois em setembro, não é? Então, o que esse troço está mostrando para a gente? Esse troço está mostrando o seguinte: solicito um voluntário mais forte do que eu. O senhor escolhido, por gentileza, estamos numa acumulação. Estamos brigando nessa acumulação. Eu sou o comprado e você é o vendido. Muito mais forte que eu, como vocês estão vendo. Eu vou te empurrar lá para trás, aqui para trás, não vai cair, hein? Para trás até o fundo da sala. E aí você me empurra de novo até ali, aquele suporte aqui, no começo do palco, e eu empurro você de novo aqui até aqui, não vai mais, e daí você me empurra para trás, e a gente volta aqui, e aí eu empurro você de novo até aqui, e você segura e me empurra de volta aqui. E daí, quem está mais forte, minha gente? O vendido? Não, o vendido ou o comprado? O vendido está mais forte. Foi combinado, meu amigão. Augusto Savoia, palestrante. Qual é o próximo quadrinho? Qual é o próximo quadrinho? Eu vou picar a mula, já dizia tia Tula, e vou embora. E ele vem atrás de mim. A hora que eu chego aqui, é a cornetinha chamando o exército americano. Por quê? Por quê? Voltar para trás não dá, tem que ir para frente. Por quê, minha gente? Aqui embaixo desse nível, que eu mostrei para vocês, que um colega disse apropriadamente que é um nível de suporte, vejam só. Em cima de um nível de suporte, tem um monte de ordens de compra. Sumiu um slide meu, deixa eu ver se eu acho ele aqui. O professor deve ter feito alguma coisa diferente aí, vamos ver. Não, desculpem, eu vou precisar voltar para trás aqui. Já dei as dicas aqui, mas não tem problema. Ops. Sim. Os preços, quando chegaram nesse nível de suporte, na primeira vez subiram 95%, na segunda vez subiram 63%. Ora,
Eu que tive a felicidade de comprar ali próximo daquele nível de suporte, a hora que os preços se aproximarem novamente desse nível de suporte, o que eu vou fazer? Vou comprar de novo, porque é bom comprar nesse nível aí próximo de 6 mil. E não é que ele sobe mais 46%, e depois o mercado volta de novo e bate nos 6 mil e sobe mais 25%. Então, sabem o que está acontecendo aí? Em cima desse nível de suporte tem um monte de ordens de compra, de pessoas que compram, e são essas pessoas que fazem o que a gente em análise técnica chama de nível de suporte. Agora, logo abaixo desse nível, eu que comprei e que quero limitar o prejuízo da minha operação, vou usar uma ordem de stop, porque, eu sei que o mercado está parando nos 6 mil, mas se a pressão de venda for forte o suficiente para dominar as ordens de compra e botar a cara para baixo, o que é que eu vou estar fazendo comprado nesse mercado? O meu stop, que é o meu sentinela, me tira do mercado automaticamente. Ninguém vem perguntar para mim, Fausto, está a fim de tomar um prejuízo? Porque eu vou falar assim, veja bem, espera aí que eu vou administrar essa posição e vou fazer todas as besteiras que a gente faz. Então o stop é muito importante porque ele é automático. E onde é que eu vou botar meu stop? Aonde? Quem me diz onde vai botar o stop? Abaixo do nível de suporte. Quem mais? Um outro ponto para botar o stop. Abaixo do nível de suporte. Abaixo do nível de suporte. Foi por telepatia que a gente se comunicou. Abaixo é você, a torcida do Corinthians e do Palmeiras e do Flamengo que vão botar abaixo do suporte. Portanto, abaixo do suporte tem um monte de ordens e por essa razão níveis de suporte são tão importantes, assim como níveis de resistência. E nós, como analistas técnicos, temos que saber se esses níveis são importantes, mais importantes, menos importantes. Precisamos aprender análise técnica para saber isso direitinho, mas basicamente, quanto maior o número de eventos técnicos acontecerem, mais importante é o nível de suporte ou resistência. Produção, se puder me dar uma aguinha. Agora, se a pressão de venda é forte o suficiente para ir comendo lá, estão vendo ali, Pac-Man, está comendo todas as ordens de compra que estão ali. De repente sobrou uma ordem de compra, sozinha, solitária. Eu estou lá no livro de ofertas e pum! Vendi nessa ordem de compra. Sumiu as compras, acabou as compras. Tem um monte de gente vendendo. Tem compra só embaixo do suporte agora. Um cara precisa detonar, acender o pavio. Ele vai lá e liquida aquela ordem de compra e compra ali. O que acontece? Toca todas as ordens de stop, que são ordens a mercado. Batizada pelo bispo esse aqui. Eba. Thanks, Rodrigo. E o que acontece, minha gente? Não tem mais as ordens de compra, tem um monte de ordem de venda, junta fome com a vontade de comer e acontece o que aconteceu com o Bitcoin em novembro, dezembro. Bum, para baixo. É isso que tem que acontecer. A análise técnica nos dá uma outra indicação maravilhosa quando isso acontece e desacontece. Se um nível importante de suporte é rompido, mas não acontece esse processo de que o americano chama de rally para baixo, ao contrário, ele ao invés de ir para baixo, ele dá uma furada ali e volta a subir, ele produz o que seria aí, e que eu considero uma das mais importantes, a mais importante, só não é a mais porque o irmão dele, que é lá em cima, é mais importante ainda. Porque o mercado, quem é trader, que faz posições compradas e posições vendidas são aquelas que você ganha quando o mercado cai. Quem é trader sabe que o mercado sobe na euforia
e cai na prima irmã da euforia, que é muito mais poderosa que ela, chamada paura. E a paura é uma beleza para quem está vendido, para quem está comprado é um desastre, logicamente. Então, se o mercado rompe e desrompe, ele produz o que a gente chama de bear trap, armadilha para vendidos. E daí? Até onde vão os preços agora? Até onde vai cair? A análise técnica também nos dá condições de projetar objetivos. Como é que a gente faz isso? A gente pega a altura daquela acumulação, que a gente chama carinhosamente de triângulo descendente, e projeta ela para baixo e vem dar ali nos 3.000, e por acaso é exatamente onde chegou o Bitcoin. Ele chegou quase que milimetricamente na projeção do triângulo ascendente. E agora, minha gente? Isso é o que está acontecendo no Bitcoin. Tirei esse gráfico hoje cedo. O que vocês me dizem dessa acumulação? Só que agora eu mudei o time frame, o tempo gráfico. Esse gráfico aqui era um gráfico de... Está faltando um slide aí. Roubaram meu slide. Esse gráfico aqui é um gráfico de... esse aqui é um gráfico diário. Cada tracinho daquele é um dia. Esse aqui é um gráfico de 1 hora. Cada tracinho desse é 1 hora. 15 vezes 4. Então, essa acumulação que está no final aí, o que vocês estão vendo? Sim, exatamente. A mesma coisa ao inverso. Né? Foi telepatia aqui. Triângulo ascendente. Compradores cada vez paulatinamente mais agressivos. Vendedores no mesmo nível. Uma hora os compradores, os vendedores vão falar, pô, esses caras estão vindo com muita sede ao pote aí, peraí, eu não vendo mais aqui agora eu só vendo aqui. E aí o cara, pá, vai lá e compra, e rompe a resistência. Então não tem erro, pode comprar Bitcoin que vai subir pra caramba. Veja bem. Temos que considerar que lidamos com o imponderável. Podem acontecer 322. Já pensou se o Satoshi Nakamoto tem que pagar uma dívida lá e resolve vender 1 milhão de bitcoins? Dançou. E mais outras 362 possibilidades. Para isso existe um negócio chamado ordem de stop. Para isso a gente tem que pensar em operar de tal maneira que a gente perca pouco. E quando ganhar, tente ganhar muito. Mas, aparentemente, Bitcoin vai romper para cima. Aliás, eu acho já que Bitcoin vai romper para cima. Nós vamos daqui a pouco fazer uma análise disso. Muito bem, mas vamos um pouco para a teoria. Vamos sair aqui do cirquinho nosso aqui, vamos para a academia. Existem 2 escolas que se propõem a prever o comportamento futuro dos preços. A escola fundamental, que é aquela que o cara tinha mandado eu fazer lá em Londres. Estuda aí o consumo e oferta dos metais. Coitadinhos, tinha só 25 anos, o cara mandou fazer isso. Judiação. Mas, enfim. Existe também a escola técnica. Ambas procuram prever oscilações de preço. Então, o nosso negócio, analistas, nós somos caçadores de borboletas. A gente tem que caçar as borboletas. Borboletas são oscilações de preço. Essa é a ideia. E já que a gente caça oscilações de preço, é bom a gente dar uma boa espiada em o que são oscilações de preço. Olha, elas acontecem para cima, para baixo e para o lado, basicamente. Né? Está aí oscilações de preço em Banco do Brasil, lá em 2003 a 2008. Oscilações de preço de alta. 120%, 130%, 160%, 200% em 10 meses. Pô, legal também, né? Mas é que nessa época aí foi uma grande tendência de alta que aconteceu na Bovespa, aqui no Brasil. Oscilações de preço de baixa em Gol. Estamos lá em 1900 e não sei quando. 44% em 2,8 meses, 49%, 56%. E agora em criptomoedas. Oscilações de preço em criptomoedas. 928% na Binance Coin em 31 dias, 1.785 em 20 dias. Oh, essa que é boa de pegar na veia, hein? Nossa Senhora! Há um tempo atrás eu fiz uma palestra e nós estávamos... O Bitcoin estava $1.000. Quebrou um negocinho lá
no projetor, eu virei para a palestra e falei, era lá na Telefônica, virei para a palestra, para o auditório e falei, olha, vou aproveitar aqui, dizer que vocês vão se lembrar desse dia e vão eventualmente contar para os seus filhos e para os seus netos que vocês assistiram uma palestra quando o Bitcoin estava $1.000. Até hoje eu recebo comentários de gente falando, olha, eu me lembro que você falou. Agora estou olhando para uma outra palestra e dizendo para vocês a mesma coisa. Muda 1.000 para 5.000. Vocês vão, eventualmente, segundo a minha visão, eu só pratico a minha análise técnica. Eu acho que o Bitcoin vai subir muito. Acho que as criptomoedas vão subir muito. Acho que os negócios do Cláudio vão prosperar muito. Oscilações de preço de baixa. Tem o outro lado da moeda. Nós estamos vendo o Zcash. 50% em 35 dias, 60% em 3 meses, 38% em 3 meses. Minha gente, por que os preços oscilam? É importante a gente entender isso. Fatores fundamentais mexem os preços. Notícias e fatores que só são do conhecimento dos insiders. Quem são os insiders do mercado de criptomoedas? Um monte de gente. Os caras que têm grandes quantidades de ações. Os caras que vão tomar um esquinho lá e falam assim, ó, amanhã nós vamos pegar ali $5 milhões e vamos enfiar naquela moeda, tá bom? A tal hora, tal. Geralmente não dá certo isso, né? Porque os caras combinam de puxar um preço de um ativo até certo ponto, mas como eles são todos ratos, normalmente, os ratos roem as cordas. E um passa a vender mais cedo do que o outro que quer se aproveitar. E aí, aquele troço faz assim, bum, depois assim. Bem, existem agências reguladoras no mundo inteiro, nos Estados Unidos é a SEC, aqui no Brasil é a CVM, que tem como uma das funções evitar que essas manipulações de preço aconteçam. Aqui no Brasil é crime operar com informações privilegiadas. Em todo mundo é crime operar com informações privilegiadas. O que quer dizer, portanto, que ninguém opera com informações privilegiadas, certo? Vocês pegaram o espírito da coisa. Minha gente, muitas vezes, informações que só são do conhecimento de meia dúzia, de 2, 3, são responsáveis por oscilações dramáticas nos preços. Ponto para análise técnica, porque nós consideramos esses troços. Como é que os preços oscilam? Por que os preços oscilam? Mostrei para vocês como os preços oscilam. O fator fundamental é o primeiro responsável. Mas é preciso que haja a digestão desse fator fundamental, porque fator fundamental não passa a mão no telefone e passa a ordem para a bolsa. Não tem laptop para passar a ordem para o pregão eletrônico na bolsa. Quem faz isso são vocês, seres humanos, com contas em corretoras, que abriram conta para operar criptomoedas. Muito bem. Então, o fator fundamental, veja bem, ele influencia as pessoas, que então agem. Fatores fundamentais não influenciam preços. Fatores fundamentais influenciam pessoas. Fatores fundamentais altistas fazem os preços subirem? Não. Vejam esse fator fundamental aqui. Eleição do Fernando Henrique Cardoso contra o Lula. Era o Lula, não era o Lula light. Fernando Henrique ganhou, pô, o Lula não ganhou, o Fernando Henrique ganhou. E o mercado tibum para baixo. E temos outro aqui, eleição da Dilma. Nossa, a Dilma ganhou. E o mercado, bum, para cima. Exatamente o contrário do que todo mundo esperava. Por que isso? Porque aqui, por exemplo, na eleição do Fernando Henrique, o mercado já tinha subido ali, antes da eleição. Já tinha subido por conta, quem sabe ele tinha subido mais do que precisava por conta da eleição do Fernando Henrique. O mercado já tinha descontado a eleição do Fernando Henrique. E aí, então, acontece o que a gente chama de uma frase famosa nos mercados, que é compre no boato e venda no fato. Compre quando estão lá comentando que aquilo vai subir, quando vier, você cai fora, porque daí
provavelmente a euforia daquilo já fez subir muito mais do que devia. Para nós, analistas técnicos, minha gente, o que importa, se o mercado está em baixa, o que importa é que existem mais ordens de venda do que ordens de compra, chegando lá no livro de ofertas. E por que existem mais ordens de venda do que ordens de compra? Será que é porque tem mais vendedores do que compradores? Tem um maior número de vendedores do que compradores? Isso confunde muitas vezes a gente. Sabe por quê? Porque, veja bem, o mercado está caindo, mas eu falei com 20 pessoas no mercado, está todo mundo comprado, está todo mundo autista. Como é que pode estar caindo? O mercado está louco. Não. O mercado nunca está louco. Você é que não está considerando tudo o que todo mundo, o resto está considerando. Por quê? Os compradores podem ser esses caras aí. E os vendedores podem ser esses outros caras aqui. E você, por acaso, está nessa categoria aqui. Certamente está nessa categoria. Quem sabe? Deixa eu ver se tem algum baleia por aqui. Levanta a mão aí quem tem mais de $1 milhão de Bitcoin. Ninguém levantou. Afinal, quem comanda as oscilações dos preços de um ativo? O que eu chamo de massa. Média das opiniões de todos os participantes do mercado, média essa ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Eu acho que vai cair. Estou tentando lembrar o nome da turma das criptomoedas lá. Bitcoin Jesus, como é que eles chamam? Roger Ver, obrigado. Acha que vai subir. Sobe, né? O Nagy Narras acha que Petrobras vai cair. O Itaú acha que vai subir. O Bradesco acha que vai subir. Sobe. Então, quem comanda é uma média ponderada de todas as opiniões, que eu chamo de massa. Cada um tem uma ideia lá. Quando a gente tira 9 fora, tem comprador para 200 e tem vendedor para 1000. Tem 20 caras comprando e tem 2 vendendo, mas os 2 que vendem mais do que todo mundo que está comprando. E o que acontece? O mercado cai. Então, minha gente, é isso que a gente faz como analista técnico. A gente interage com o comportamento da massa. Esse é o nosso trabalho com análise técnica. Para interagir, observar, analisar o comportamento da massa, a gente usa um artifício que são os gráficos. Porque os gráficos nada mais são do que um espelho do comportamento da massa. Vocês entenderam esse slide? Porque demorou para fazer isso aí. Ó, vou passar de novo aqui, ó. Ó, quer ver, ó? Massa. Isso aí é a massa. O gráfico. O espelho. E a massa. O gráfico é o comportamento da massa, que é a massa que comanda os preços. Então, o que nós fazemos? A gente fica de olho no comportamento da massa. E eu afirmo aqui para vocês hoje, a observação que a gente faz do comportamento da massa, muitas vezes nos traz indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Como o que eu já mostrei para vocês, um triângulo descendente maravilhoso que aconteceu no Bitcoin. A análise fundamental procura prever como a massa vai interpretar os fatores. Chega às conclusões que a massa vai chegar no futuro. Mas tem um problema, né? Não tem timing. A análise técnica, por outro lado, deixa os fatores, os fundamentos, serem interpretados pelos participantes do mercado e observa, analisa e procura interpretar o comportamento da massa. É mais ou menos que nem Freud e Jung. Freud vai lá atrás para ver como é que foi o comportamento do cara, tal, para ver como é que isso está influenciando, se o pai ou a mãe tiveram, não sei o que, é complicadíssimo. O Jung não, vê o que o cara está fazendo, dá uma aspirina lá, cura mais fácil. Resumidamente. Muito bem. A análise fundamental tem várias limitações. Ela é muito difícil de ser praticada. Ela não considera os fatores que só são do conhecimento dos insiders.
Cara, para mim não serve. Só análise fundamental não serve. Porque analista fundamental não sabe os fatores de situação do conhecimento dos insiders. E se sabe, não pode usar. Senão é cana. Nós não. Nós não sabemos, mas sabemos. E se usar, tudo bem. Não tem problema. Ninguém pode dizer que eu vendi Bitcoin em cima de um fator fundamental, de um fator que só era do conhecimento dos insiders, ou que eu comprei Petrobras. Não, eu vou lá e falo, ó, rompeu o triângulo ascendente, entendeu? Por isso que eu comprei. Tá? Muito bem. E principalmente a análise fundamental não tem timing. Ó, o cara fez uma análise maravilhosa de petróleo, estava nos 70, farra do crédito nos Estados Unidos, estamos aí em 2008, 2006. Farra do crédito, vai aumentar tudo, vai aumentar a produção, e tem mais outras coisas acontecendo. O cara previu que o petróleo ia para $140, ele estava corretíssimo. Compra, errou no timing. Ele vai para $140, só que dá uma passeadinha lá pelos 50, cai 30%, aí o cara não sobrevive porque ele não tem estômago para aguentar uma queda de 30% na posição dele. Depois vai lá para o 100. E nós, analistas técnicos? Vai lá para o 140. E nós, analistas técnicos, o que nós vamos fazer? Vamos comprar 50? Não. Nós vamos comprar por ali onde ele comprou. Um pouquinho acima, talvez, mas na ida, não na volta. A hora que ele está indo. Por quê? Porque a análise técnica tem um timing muito legal. Ao analisar a massa, o analista técnico considera, ainda que indiretamente, todos os fatores fundamentais. Estou considerando o comportamento da massa. A massa já leu todos os jornais disponíveis, já viu todas as notícias da internet, já soube tudo que dá para saber. Todas as notícias. E também os fatores que só são do conhecimento dos insiders, porque os insiders fazem parte da massa. Não é legal? Então, minha gente, as notícias para o analista técnico não são consideradas. A gente não pode considerar as notícias. Se eu considerar uma notícia, eu estou considerando duas vezes, porque eu já considerei quando eu estou analisando o comportamento da massa. Por isso que vocês ouvem falar que analista técnico, ó, quer nem ouvir falar de nada. Não me fala, não, quero ver gráfico aqui, porque gráfico não mente. Não mente. Preço é realidade. Análise técnica, portanto, é um processo de interação com o comportamento da massa. Como? Usando uma interface visual, que são os nossos olhinhos. E a gente, preciso dar esse conceito para vocês também, a gente usa esse conceito, bom, ela é fácil, vamos fazer a propaganda agora, considera todos os fatores, pular, tem timing, já falei. O analista técnico, esse é o conceito. O analista técnico olha os gráficos para interagir com o comportamento da massa, conforme eu falei para vocês. Mas sob o prisma, esse carinha aí é o analista técnico, choleludo. Mas ele olha o gráfico sob o prisma de ficar de olho, minha gente, nas forças, de estudar as forças do mercado. Vendidos e comprados. O vendido é representado pelo urso, porque o urso dá patada para baixo, e o comprado é representado pelo touro, que chifra para cima. A gente fica de olho nesse processo. É assim que a gente interage com o comportamento da massa. A gente frequenta lá a terra dos touros e ursos. O gráfico é a terra de touros e ursos. O touro quer que o negócio vá para a estratosfera, o urso quer que o negócio venha lá para baixo. O urso mora lá no topo da montanha. O boi mora lá na planície. Existem várias representações dessas aí. Esse é um quadro que eu tenho no meu escritório. Porque, na verdade, o mercado é uma guerra. E porque é mesmo que são feitas as guerras, dá para mostrar com 2 dedinhos. Por que são feitas as guerras? Quem me mostra com 2 dedinhos por que são feitas as guerras? Você não sabia, mas ganhou uma Trezor, que é uma carteira para guardar bitcoins. É a velha, mas... Depois fala comigo. Eu dou consultoria, quem sabe eu te ensino. Aí eu pego o dinheiro de volta. Parabéns. O mercado é uma guerra, por que são feitas as guerras? Grana, minha gente, é tudo por causa de grana. Se a gente, eu costumava, quando dou meus cursos, eu falo que é mais fácil para mim, eu preciso fazer a lição de casa e buscar
o que acontece na Bolsa de Chicago, na Chicago Mercantile Exchange, onde tem um contrato futuro de Bitcoin. Mas, no mercado futuro de índice Bovespa, aqui no Brasil, movimenta-se de um dia para outro, conforme o fechamento, coisa de 150 milhões de dólares por dia. Por dia. Trava-se efetivamente uma guerra no mercado de índice futuro, na bolsa de mercadoria, no mercado de dólar, no mercado de câmbio, no mercado de café, no mercado de boi, no mercado de banha de porco, todos os mercados trava-se guerra por essa grana que negocia-se no dia. Guerras são travadas por muito menos do que isso. Nós, como analistas técnicos, ficamos de olho nessa guerra. As guerras são feitas por causa de grana, né? Às vezes a gente olha o gráfico, os comprados estão dominando. Fácil. Outras vezes, sob o mesmo prisma, está acontecendo, que alguém falou aqui, uma acumulação. Quando a gente olha uma acumulação, eu estou vendo uma batalha. E eu, como analista técnico, tenho que saber quem vai ganhar essa batalha. No caso do nosso triângulo descendente no Bitcoin, a gente soube de antemão quem ia ganhar essa batalha. Não é o máximo? Pô, Bitcoin agora está acumulando, nós estamos... Tem muito mais coisa envolvido. Eu tenho conceitos de tendência, eu tenho noção de que o Bitcoin deve ter feito um fundo, eu tenho noção de que Bitcoin deve estar começando um novo ciclo, eu tenho noção que se ele repetir, e eu já vou falar disso, a gente tem que saber quem vai ganhar essa batalha. Está aí uma batalha, quem vai ganhar essa batalha? Não sei, mas se a gente for ver os livros de análise técnica, você vai ver que essa acumulação lateral é chamada de retângulo, e retângulos costumam dar continuidade ao movimento que os precedeu. São chamadas formações de continuação. Então, isso deve estourar para cima. Deve. E agora? Estourou para cima. Análise técnica de constatação. Tem análise técnica de previsão e análise técnica de constatação. De previsão é um bocadinho mais difícil do que a de constatação. Não é? Claro. E essa batalha? Quem vai ganhar essa batalha, minha gente? O comprado, lógico, vocês sabem já, decore salteado, que isso daí é um triângulo ascendente, comprado cada vez mais agressivo, vendido, vendendo no mesmo nível. E agora, quem ganhou essa batalha? Pau, e tá aí, o comprado ganhou, o urso ganhou. E essa batalha que estava em andamento há pouco tempo no BNB, no Binance Coin, foi ganha também pelo comprado. E essa batalha agora que está acontecendo, tirei esse gráfico hoje cedo, quem vai ganhar? Provavelmente o comprado, porque é um retângulo que está acontecendo no processo de uma tendência de alta, costuma dar continuidade ao movimento que o precedeu. Muito bem. Nos gráficos de candlestick, que eu não vou falar porque não dá tempo, a gente tem escala aritmética e logarítmica. Olha, isso aqui é escala logarítmica, que é a que tem que ser usada. E essa aqui é a escala aritmética no Bitcoin. Qual vocês acham que deve ser usado? É exatamente o mesmo gráfico. Essa é a escala logarítmica e essa é a escala aritmética. Pô, não precisa nem falar. Então, quando vocês verem um youtuber ou um blogger postando análises com gráficos de escala aritmética, vocês falam para ele, ó, faça-me um favor, escala logarítmica. Chuta a canela do cara. Escala aritmética e logarítmica. Indexação, eu também não vou falar porque eu achei que eu ia demorar menos. Nos mercados de criptomoedas, eu vou falar assim dos tipos de indexação. Não. Eu vou falar do índice Dow Jones. Indexação, quando a gente tem algo que tem uma inflação muito grande. A gente usa o indexador, no caso, a gente usa o índice de inflação americana. Esse aqui é o Dow Jones, esse aqui é o índice de inflação americana. Quando a gente aplica essa inflação naquele gráfico, que é esse gráfico aqui, a gente tem um gráfico totalmente diferente. Essa acumulação aí no meio vira uma queda de proporções comparadas ali a outra queda atrás, à esquerda, que é 1929. Então, a gente tem que indexar. No mercado de criptomoedas, a gente tem umas características que eu também não vou falar, porque eu vou fazer uma análise rapidamente para vocês de Bitcoin. Então, o Bitcoin fez esse triângulo descendente, cumpriu o objetivo desse triângulo descendente, e ali embaixo, o que está embaixo daquela retinha, aquela retinha inclinada para baixo, vermelha, eu entendo que é uma formação de fundo.
Então, eu acho que Bitcoin fez um processo de reversão. E agora, ele está nessa acumulação aí, nessa pequena acumulação dos últimos dias, e eu entendo que essa acumulação é um triângulo ascendente, é uma acumulação que vai dar continuidade. Porque eu fui agora para o gráfico de 1 hora, e no gráfico de 1 hora ele está mostrando que vai subir, porque a gente está vendo um triângulo ascendente. EOS é outra criptomoeda que hoje cedo, eu dei uma corrida rápida no mercado hoje cedo, então trago EOS para vocês, é uma das principais criptomoedas. Marcos, número 5? EOS, que número é? 5, 6, 4? Número 4, em termos de capitalização de mercado. E o que está acontecendo? Um triângulo ascendente, que vocês já conhecem, velho amigo nosso, que resulta... Agora, se a gente está no gráfico diário, achando que tem um triângulo ascendente, e a gente quer confirmar, então a gente pratica análise técnica de múltiplos time frames, de múltiplos tempos gráficos. Para fazer a sintonia fina do que eu estou vendo no gráfico diário, que é muito bom, porque aí a gente vê a grande figura, a gente vai para o gráfico de 1 hora. E quando a gente vai para o gráfico de 1 hora, parece que rompeu ali, escapou e está fazendo uma acumulaçãozinha que também chama bandeira de alta, é um processo de realização de lucro, parece que vai mesmo subir. Quem me diz como é que está a EOS aí agora? Hã? Não, como é que está a cotação de EOS? 0,0011. Não. Obrigado. Nós temos um produto que é recomendações de compra e venda. A gente tem o Terminal Enfoque, que é da Enfoque. A gente dá cursos. A gente tem um canal no YouTube, Fausto Botelho. Nós estamos no padrão Bitcoin, no que eu chamo de padrão Bitcoin. Eu acho que Bitcoin, se Bitcoin fizer agora, que parece que está começando um novo ciclo, se ele repetir só a alta de 2017, nós estamos indo para 75 mil dólares. Se ele repetir o último processo de alta, que foi de 2015 para 2017, nós estamos indo para 300 e pedrada mil dólares. Eu acredito piamente nisso. Vocês vão se lembrar que viram uma palestra com Bitcoin a 5 mil. E, portanto, eu penso em Bitcoin. Há um tempo atrás, eu operava nos mercados e a gente não pensava em real, pensava em dólar, porque o real não valia nada. A gente tinha que pensar, fazer a nossa carteira de ações em dólar. Hoje eu penso em bitcoins e por isso, desculpe que eu brinquei com você, a gente pensa em gráficos sempre cotados em Bitcoin. Então os gráficos que eu estou mostrando a vocês, eu esqueci de falar, são cotados em Bitcoin. A ideia é que quando um gráfico desses vai subir, você usa suas Bitcoins para comprar essa moeda e vende mais caro em Bitcoin, consequentemente aumenta a sua quantidade de Bitcoins. E finalmente Binance Coin, que também acabou de romper uma acumulação, e está agora numa outra acumulação, velha conhecida de vocês também. Vamos dar uma espiadinha mais de perto? Vamos, a gente chega lá. Sim, existem projeções, se essa acumulação, a gente projetar a amplitude dessa acumulação para cima, dá 156% de alta, e se a gente projetar uma daqueles movimentos anteriores para cima, dá 338% de alta. Isso é o potencial. Ninguém vai falar que comprou porque eu falei que ia, hein? Não é? Operem sob seu próprio risco, limitem seus prejuízos. Mas se a gente der uma espiadinha melhor, a gente chega num triângulo, não, num retângulo. E o mercado acabou de confirmar esse retângulo, porque ontem ele encontrou suporte aí nesse retângulo. Então, portanto, acho que também é uma das outras que eu trago para vocês aqui como sendo... E, finalmente, se acontecer o que eu acho que vai acontecer com o S&P, estou mostrando o gráfico do S&P, que vem desde 1950, e nós estamos analisando esse último movimento, que é esse movimento que acabou, que começou depois da crise do subprime. Tem diversos fatores técnicos que me dizem que esse movimento acabou. E quando o movimento acaba, aquelas linhas vermelhas
é até onde o mercado pode ir. Chama Fibonacci, a gente pega proporções Fibonacci. E se ele vier até a primeira linha, são 35% de queda, e com isso, se acontecer o que eu acho, o mundo perderia 1/3 da sua riqueza, e com isso aconteceria o chamado Flight for Quality. As pessoas tiram dinheiro de países emergentes, de todo o mundo, de ações, e vão para a segurança dos títulos americanos. Se um pedacinho pequenininho, digamos 1% do dinheiro do mundo de ações vier para o mercado de criptos, são 800 bilhões de dólares, 1% do dinheiro que tem em ações. No mercado de criptomoedas tem 160 bilhões de dólares, vocês podem imaginar o que pode acontecer, pode subir muito. É isso aí, minha gente, muito obrigado.